apresentação aí pra gente já falando? Vamos embora. Coloca aí, Cris, na tela. O Álvaro preparou aí um monte de coisa pra gente falar. A gente põe isso. Então vai legal. lá. Até quem quiser conhecer minhas coisas, tá aí o meu @. E... É isso aí. Você que é novo aqui no Ciência Sem Fim, o Álvaro faz o quê? Faz um tempinho que você não vinha, né? mas eu vim uns 5.000 vezes, né? Ele já veio aqui várias vezes, mas você que tá chegando agora, vai lá, Álvaro Machado Dias, tá? Eu acabei de marcar ele lá no Instagram também. Ou no LinkedIn. Ou no LinkedIn, conteúdo de altíssima qualidade. Escreve aí. Tá escrevendo, né? Isso, sim. Ó, também quem quiser, eu tô aos domingos na Folha de São Paulo, no digital. Terça-feira sai no impresso. Toda quarta-feira eu tô na CBN. Meu programa começa às 3h05 da tarde. Depois, às 7h30 da noite, eu tô no Olhar Digital. E também toda terça-feira com aforismos, pensamentos, por assim dizer, meio filosófico-poéticos na eletromídia. Então, todos os painéis, você fica atento aí no painel para você ler uma ideia bem diferente. Mas vamos lá. Então tá aí, né? Então vamos lá. Vamos lá. Passa aí a primeira, Fala aí, Cris. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui para o pessoal, ô Sérgio, é o seguinte. A gente está vivendo um momento de transição no mundo da inteligência artificial. E essa transição, você comentou que as coisas não foram tanto na direção que a gente tinha previsto. Eu vou dizer para você que elas foram. Porque eu lembro que um dos episódios que eu gravei aqui foi sobre o que era chamado de Q-Star. Você lembra disso? Isso, que era o Q-Learn. A gente até mostrou pra galera como funcionava o algoritmo e tudo. Exatamente. Né? Q-Star. Então, eu acho que nesse a gente acertou 100%. Q-Learn é o nome do algoritmo tradicional. A gente usa até na indústria do petróleo. Isso. Eu usei Q-Learn várias vezes. E aí o Sam Altman, né, para colocar dentro da OpenAI, ele chamou de Q-Star, que é a mesma coisa, só que com nome diferente. Exato. Então, como é que é o negócio, né? A gente, na primeira fase dos algoritmos de linguagem, que são esses que produzem texto, e eventualmente trocando o texto por pixels, eles produzem imagens, e sequenciando imagens, eles produzem vídeo, eles funcionavam e ainda funcionam da seguinte maneira. Imagina que eu treinei eu tenho aqui um grande repositório de informações, e eu treinei um algoritmo para tentar mimetizar as estruturas discursivas, a forma com que as acontecem nessa base. Para eu fazer isso, qual é a técnica central? A técnica central é um negócio chamado atenção, que basicamente lembra o que a gente entende por memória de trabalho, que é o processo de você manter um trecho daquele discurso na sua mente e você vai processando aquilo conforme você vai falando com as pessoas, né, argumentando e assim por diante. Uhum. Aqui no caso, a gente tem a janela de contexto, isso é o elemento fundamental. Então, por exemplo, o sujeito te pede uma coisa no prompt, o algoritmo vai levar em consideração aquela coisa para ele complementar, e ele vai buscar complementar maximizando, ou seja, tentando otimizar a qualidade da associação de cada palavra. Então, ou seja, ele põe uma palavra que tem que fazer sentido à luz do resto. Aí a próxima palavra tem que fazer sentido à luz dessa daqui e do resto. E assim ele vai fazendo, e essa associação de palavras gera um texto coerente. O que isso traz de relevante? Há uma percepção clara de coerência. Clara. Por quê? Uma coisa que a gente já falou aqui. Porque o cérebro da gente é estruturado de uma forma que quando a gente vê as coisas assim, a gente entende elas coerentemente. É tipo quando a gente olha para a nuvem e a gente vê uma forma na nuvem. Isso. E a gente é forçados, assim, é uma coisa inconsciente. A pareidolia. Exato, a fazer uma associação e assim por diante. É porque o cérebro ele funciona com reconhecimento de padrão, né? Claro, exatamente. E é isso que o sucesso das IAs, em imitar o cérebro é isso, né? Em reconhecer padrão, né? Exatamente. Aí, então, isso gera um fluxo único. Assim, vai... Só uma coisa, o Álvaro falou aqui de janela de contexto, galera. Janela de contexto, pra quem não sabe, é onde você escreve o prompt ali, no chat GPT. O Palmeiras tem Mundial, aquilo ali, o nome técnico, vamos dizer, é janela de contexto. E é isso que importa, o centro ali daquele negócio. Então, se a gente for ver, isso gera um fluxo único de palavras, que ele vai associando. Mas olha só,
Quando a gente pergunta, esse algoritmo de fato está pensando no sentido humano, que é uma discussão filosófica meio cansativa hoje em dia, eu acho que já passou a era dela. Você acha que já passou? A gente pode discuti-la, mas eu acho que já passou um tanto. Porque quando a gente olha para Você colocou um papagaio aqui? Quando a gente porque olha o para Fábio isso... Akita, né? O famoso Fábio Akita, ele fala que a IA nada mais é do que um papagaio falante. Vamos discutir isso aí. Eu discordo veementemente. Não, tem um pessoal que discorda. Discordo veementemente. Eu vou dizer até por quê. Então, quando eu olho esse modelo, ele é um papagaio falante, igual o Fábio está dizendo. É isso mesmo? É um papagaio estocástico. É isso. Quem disse isso foi o... Papagaio estocástico. Papagaio estocástico não foi eu mesmo? Hã? Não foi eu mesmo. Não, acho que foi você, mas teve um cara na gringa que falou, né? Não. Bom, não sei teve? lá. Acho que não. Papagaio estocástico, né? Porque o Akita, não. eu sei que ele fala do papagaio falante, né? Papagaio, você vai em cima do papagaio foi lá. Eu que inventei isso foi? aí. Ah, então pronto, aí, ó. Tem tantas dessas que eu que inventei, depois eu vi os outros usando. Aí, ó. Depois, tem umas que até eu preciso olhar minha anotação para ver se realmente eu tinha falado aqui, mas eu tinha escrito na Folha de São Paulo. Mas não importa. Papagaio estocástico. O problema disso é que se eu gero um fluxo contínuo de signos, eu não tenho um espaço representacional. Vamos pensar num cérebro. Eu imagino uma pessoa que ela é muito inteligente, blá, 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 mas você pergunta uma coisa para ela é como se você apertasse um botão nela e ela fizesse assim. Ela não tem um espaço representacional para, por exemplo, processar algo que dependa de várias etapas lógicas. Então, por exemplo, solucionar uma coisa bobinha, uma equação de segundo grau, de escola. Ela não consegue, porque ela não dá esses passos, ela só solta tudo ao mesmo tempo, é o papagaio estocástico. Essa é a primeira fase, a fase ChatGPT. A fase que, inclusive, chega em coisas incríveis, como, por exemplo, o V3 da DeepSeek. É um algoritmo de linguagem. Tem muitos algoritmos de linguagem por aí. Tem o Claude, tem grandes algoritmos de linguagem. Eles funcionam assim. Passa, por favor, Cris. Desculpa. Tem uma coisa aqui, bom que você passou pelo lado errado, segura um pouquinho. Tem dois autores que eu gosto muito, que são Kahneman e Tversky. O Kahneman, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 e que desenvolveram a ideia de que o cérebro funciona coordenando dois sistemas de raciocínio. Um que é um mais intuitivo ou pré-conotativo, que você usa no primeiro momento para associar as coisas, para eliminar as hipóteses mais absurdas do raciocínio. Sim. E só depois que você entra no segundo modo de pensamento, que é o mais racional, no qual você faz análise, aí você pensa em etapas e assim por diante. Então, fazendo uma analogia, a primeira fase dos modelos de linguagem, dos algoritmos contemporâneos, é a do pensamento intuitivo. Então não é que um algoritmo do tipo ChatGPT é burro ou qualquer coisa. Não, ele age como um sistema intuitivo. Ele é bom para cuspir associações muito relevantes, porém ele é ruim para raciocinar. Pode passar. E aqui, né, só antes de passar, você colocou uma coisinha aqui que é muito interessante, né? Que, por exemplo, né, o pessoal, o inglês ele vai melhor do que no português, né? Sim. Por causa desse lance de palavras, né? E até o pessoal entender, cara, você pergunta assim, por exemplo, quais são os planetas do sistema solar? Às vezes você pergunta para ele, o ChatGPT ele coloca Lua, Ganimedes, o nome de luas. Mas é porque todas essas palavras, na matrizona dele, estão meio perto. Exatamente. Então ele pegou, escolheu aquela ali e jogou, né? Exato. E aí vai de você... É nesse sentido que ele é estocástico, ele não tem uma representação semântica. Mas aí se você coloca em inglês a mesma pergunta, talvez ele vá mais direto, porque aí tem um problema de semântica do português. Exato. E tudo, né? De palavras tem muitos sinônimos e coisas do tipo, né? Sim, mas sobretudo porque tem mais texto em inglês, então, consequentemente, quanto mais você processa, mais você tem precisão, porque mais você gera distância entre as palavras na representação interna dele e associação nas palavras que são categoricamente semelhantes. Então é isso que acontece. Ah, não, é isso mesmo. Porque ontem eu conversei com o Hindenburg, Melão, e com o Kenão, entendeu? Então eles até falaram esse negócio aí, algumas coisas que o De Alexandre falou aqui, ó, você aprendeu isso lá. Foi isso mesmo, De Alexandre. Algumas coisas que nós discutimos lá, eu vou trazer até aqui pra gente ver a sua opinião. Perfeito. Você podia estar lá com a gente também, ia ser legal. Tá bom. Vai lá, na Cris, próxima. passa aí. Pois bem, a segunda fase que a gente está vivendo, ela funciona de maneira diferente. Olha só, eu tenho, então, um prompt que está acontecendo naquela janela de contexto
E o algoritmo tem que, por exemplo, escrever uma receita de... Vamos pensar uma coisa assim. Cria um argumento para eu convencer a minha mãe a me dar R$20 todo mês. Qualquer coisa assim. Como esse negócio vai funcionar? Ele vai criar um primeiro bloco de resposta. Ele vai dividir a resposta. E, olha só, qual que é o negócio aqui? Vocês estão vendo essa alternativa aqui? O que ele vai fazer é que ele vai gerar como se fossem, na verdade, são simulações de respostas. E essas simulações de resposta vão ser comparadas. E a melhor vai ser escolhida e essa que é a melhor vai ser usada para encadear a próxima. Então, eu tenho assim o bloco A de raciocínio, eu abro uma matriz de raciocínio, tá? Ou por exemplo, uma simulação de Monte Carlo, e aqui eu escolho, por exemplo, essa daqui, eu abro mais essa linha, e assim eu vou abrindo essas árvores de decisão. Para isso, eu vou usar um sistema de busca interna muito mais eficiente. Então, por isso que eu tenho A*, para isso, eu tenho um mecanismo de search, de busca muito mais eficiente, e eu tenho Q-Learning, que é uma técnica de aprendizado por reforçamento também muito mais eficiente para fazer isso. Aí que está usando, então, o Q-Learning. Aí que a gente está usando o Q-Learning. Então, dessa maneira... Mas ele não é da maneira como o Sam Altman tinha falado que ia fazer daquela vez, né? Olha... É que o Sam Altman, não foi bem ele que falou, né? Mas assim, não é exatamente como se dizia. Olha, bem parecido com o que o até o pessoal lembrar, foi naquela época, o Álvaro veio aqui, logo que deu aquela treta do Sam Altman ter sido mandado embora e depois ter sido recontratado, porque ele falou que ele ia vir com um negócio, que ia, né? E aí ele falou que era o tal do que está, bababá, e que a gente pensava que ia ser uma nova grande coisa assim, acabou que ele meio que embutiu isso dentro do algoritmo, é isso? Não, virou um próximo, porque virou esse O1. Foi chamado de O1. Ah, tá, o O1 virou um algoritmo totalmente separado, que é um algoritmo de raciocínio. Ó. Esses daqui, fase 2 da IA generativa, são os modelos de raciocínio. Modelos de raciocínio aquele são... botãozinho que tem hoje para você ver ele pensar. Exato. Modelos de raciocínio são diferentes de modelos de linguagem. O modelo de raciocínio, como ele abre o processamento em blocos e ele escolhe o bloco, a gente pode dizer que ele está, do ponto de vista algorítmico, raciocinando, porque ele não está cuspindo estocasticamente palavras. Então, qual que é a consequência? Ele resolve problemas complexos. Então, dá para dizer que toda IA, todo o LLM da atualidade é um papagaio estocástico? Não. Por quê? Porque, por definição, os algoritmos de raciocínio, eles fazem seleção de opções em bloco de linguagem. Ou seja, por definição, eles estão escolhendo o que para nós é chamado de pensamento. Não importa que para a máquina não é chamado de pensamento, mas para eles, enfim, é qualquer coisa que lá no domínio da linguagem que foi usado para o treinamento, saiu do pensamento humano. É assim que funciona. A gente... Por exemplo, eu vou argumentar uma coisa, você fala algo, eu quero argumentar, eu penso, não, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse outro. O que eu acabei de fazer na minha mente? Eu criei uma proto-resposta, depois eu senti que ela podia não ser ideal, criei uma segunda proto-resposta, escolhi, fiz um search, portanto, em 2 proto-respostas aqui na minha cabeça e devolvi uma para você. É exatamente isso que é feito. Então, esse tipo de processamento, ele se aproxima muito dos processos lógicos que nós somos, enfim, inclinados a usar quando a gente está no tal do módulo do sistema 2. Quer dizer, a gente não está no... Deixa eu cuspir rapidamente uma resposta aqui. Eu estou no deixa eu dar uma pensada e falar bem. Pois bem, quais são as questões? Esse tipo de coisa, ele muda uma coisa, muda algo fundamental na maneira das pessoas se relacionarem com a máquina. Quando eu estou cuspindo palavras, eu naturalmente estou tomando muito pouco, quando eu estou o algoritmo, né? Eu estou tomando muito pouco tempo do consumidor, né? Então pensa a empresa, né? A empresa está tomando muito pouco tempo do consumidor. Quando você entra nessa segunda lógica, você toma bem mais tempo do consumidor. Claro. Esse modelo que você toma bem mais tempo do consumidor e que, consequentemente, ele envolve muito mais processamento nessa fase, ele se chama Test Time Compute.
TTC. TTC é o grande paradigma da atualidade. E agora, então, você quer entrar na questão que todo dia tem essa discussão se a IA é inteligente ou não? Não, mas antes de falar isso, até pra falar, porque você colocou aqui bem a baleinha, o DeepSeek, né? Uhum. Então, eu tô até com o DeepSeek aberto aqui, e é muito legal, porque o DeepSeek ele tem um negócio chamado R1, né? Esse daí que é o modelo de raciocínio. É, tem o isso que V3 que não é raciocínio. É porque... É que não vai dar... Ô, Cris, mas tenta mostrar aqui o meu computador, cara. Tenta mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Coloca aqui. Então, ele tem um negócio. Quando eu faço minha pergunta benchmark é o Palmeiras tem mundial. É isso eu faço pra toda... A primeira coisa, eu pego uma IA, a primeira coisa que eu pergunto é isso aí. Se é legal pra caramba. Tem, ele joga fora. Se disser que tem, joga fora. Não vai valer. Deixa eu ver. Bem, ó. Aqui, né? É. Então, olha aqui, pessoal. Isso aqui, ó, é com o modelo R1 ligado, tá? Você vem aqui embaixo no DeepSeek e liga ele aqui, ó, tá? E aí eu perguntei, o Palmeiras tem mundial? E aqui tá todo o pensamento dele. Que é exatamente isso que o Álvaro falou. Ele tá procurando. Então ele fala assim, ó, de acordo com o site tal, fala tal coisa. E você pode ver ele pensando. Isso eu achei sensacional, cara. Entendeu? Isso que é um modelo de raciocínio. Tá aqui, ó, todo o raciocínio dele, antes dele dar a resposta, ó, tudo aqui antes é o raciocínio. Isso que o Álvaro contou. Isso chama Test Time Compute. Isso. E aí depois, olha a diferença. Com base em todo o pensamento dele, ele elabora uma resposta super completa, só que ele conclui aqui no final, ó. Você vê aqui na conclusão, ó. O Palmeiras não possui tal mundial. Só que ele elaborou tudo. Aí eu vou lá e desliguei o R1. Você pode desligar. E fiz a mesma pergunta. O Palmeiras é do mesmo jeito. Ele não mostra ele pensando nem nada, mas a resposta é a mesma, só que é muito mais rápida. A conclusão pode ser a mesma, mas a condução da resposta não é. A condução é diferente. Não, é e é muito isso mais mesmo simples, que eu queria mostrar aqui, ó. pobre. Olha aqui, ó. Isso aqui é o que ele escreveu sobre antes dele dar a resposta. E no outro, no R1, que é o Deep Thinking, aqui chama Deep Thinking, né? Mas que é isso aí que o Álvaro explicou, ela é muito mais complexa. Só que, quando você usa o Deep Thinking, é um tempo, um custo computacional maior do que no outro. Tanto que muitas vezes, ainda no DeepSeek, quando você vai usar esse Deep Thinking, ele fala, o servidor tá cheio. Isso. E ele não faz nada, você tem que ir lá depois e fazer de novo, porque deve estar uma galera usando, obviamente. Sim. Mas até para o pessoal entender na prática como que é. Tá? Na prática, é isso que é. Essa que é a grande diferença. Então, usando o Deep Thinking, com esse. Pode tirar aí, Cris. Usando o Deep Thinking com esse custo operacional custo computacional mais alto, obviamente que a resposta vai ser sempre melhor, né? Nem tudo. Nem tudo? Não. Isso que é engraçado. Olha só. Nas coisas que o encadeamento lógico conta mais, vai ser melhor. Nas que esse encadeamento não melhora nada, não vai ser melhor e talvez até pior. Isso que é engraçado. Então, por exemplo, se você pedir para escrever um poema, alguma coisa assim, entendeu? Uma coisa linguística, verbal, e que não seja muito comprida, é possível que tudo que envolva Test Time Compute saia pior. Em geral, sai pior. Porque outro dia eu até desenvolvi um modelinho conceitual para isso, estava escrevendo um paper com um colaborador americano, e a minha tese estava, porque no final das contas as outras coisas me atropelaram e eu meio que dei uma fugida do assunto. Mas qual que é a ideia? Quando a gente estrutura um texto, por exemplo, uma crônica, uma coisa assim, a gente não quer maximizar a informação. Parece que é isso, mas não é. Você quer um pouco de redundância. Você quer que as coisas tenham fluidez e elas estejam meio que assim, ligadas, tudo numa só estrutura. Se você... Pensa uma coisa. Imagina que eu vou escrever uma crônica em que eu vou separar cada parágrafo dela e vou pensar separadamente. É provável que, intuitivamente, você percebe... Parece que essa crônica vai sair pior do que se eu tiver um insight. Entendi. Ela vai parecer tipo um Frankenstein, né? Ela vai... Exato. Ela não tem liga interna. Agora, se eu pensar a crônica como, sabe, uma visão que eu tive da rua, entendi. Rubens Alves, sabe? Uma coisa assim. Isso é um negócio muito mais orgânico, né? Isso. Entendi. Então, nem sempre. Mas, por exemplo, para solucionar problemas médicos, problemas matemáticos, problemas de química, tudo que tem uma lógica encadeamento, envolvida, aí funciona melhor, muito melhor. E efetivamente
é isso que na prática as pessoas precisam mais, as empresas precisam mais e assim por diante. Então, isso trouxe uma grande transformação nesse mercado. Agora, então, retomando todo o nosso papo... E só para falar, o pessoal não falar que eu estou defendendo o chinês, antes de você completar, lá no ChatGPT tem a mesma coisa, dependendo do modelo que você ouve, que você escolhe, tem um botãozinho ali que você liga e você vê ele pensando, é exatamente igual, tá? Exatamente. Antes que o pessoal, mas você tá falando só do chinês. Não, o ChatGPT tem isso também. Tá? Sim, eles não estavam liberando a visualização do raciocínio até o DeepSeek cutucar. Exatamente. Mas às vezes precisa, né? Ter uma cutucada, né? Lógico. Cutucada é importante, tá vendo, meus amigos? Competição é bom. Mas, enfim, qual que é o ponto? Já existia. O negócio é... Como é que eu vejo esse lance dos chineses? Então, só para amarrar essa daí. No paradigma da OpenAI, o uso de algoritmos de raciocínio seria algo para ter um valor mais elevado na sociedade, custar mais dinheiro. Tem uma assinatura do ChatGPT, que é o Pro, que custa $200 por mês, né? Fica R$1.200 aqui no Brasil. Então são coisas pensadas, que é para o O3, que é o modelo de raciocínio mais poderoso da OpenAI. São coisas para um uso mais profissional. Então, a lógica estava indo nessa direção de ganhar de uma margem muito grande em cima do token produzido, entendeu? Sobretudo quando a coisa chegou aqui. Eu lembro, por exemplo, quando a última vez que a gente discutiu IA aqui no seu programa, ainda se discutia coisas assim, mas será que a IA pode fazer um diagnóstico médico? Então, assim, todos... Sabe, eu lembro desses papos, isso faz poucos meses. Claro. O O3 bate os top 1% dos médicos, em diagnósticos de doenças complexas. De imagem, assim, então? Imagem não tem nem conversa. Mas diagnóstico médico mesmo, assim. Então tem testes, são aplicados ao redor do mundo. Então, assim, acabou essa história. Quem que é melhor em diagnosticar, em fazer prognóstico, do que você quiser, entendeu? Por quê? Porque no final das contas existe uma árvore de decisão em que você observa o paciente, você ouve, daí tem uma escuta, tem observação, tem o exame, então são inputs de informações multimodais, né? No fundo é isso, são múltiplas formas, tudo bem. Uma é extremamente humana, tudo bem, mas ela ainda é informação, você ainda capta ela com seus olhos, tato, etc. Então você tem múltiplas entradas informacionais, construção de um sistema de hipóteses no seu cérebro, redução probabilística dele e desenvolvimento de modelo consequencial, né? O que vai acontecer depois, e com base nisso, levantamento de opção de tratamento, que é uma nova árvore decisória, fechamento numa escolha e follow-up. No fundo, é um processo absolutamente algorítmico que acontece na mente. E, aliás, sim, claro, todas as ciências biológicas, tudo isso é assim. Então, essa não é a única. Todas elas. E é claro que um modelo de raciocínio consegue fazer isso melhor do que 99% das pessoas, entendeu? E daqui a pouco 100%. Isso em todas as áreas. Então, o O3 em particular, o que ele fez com os benchmarks, então, por exemplo, no direito, então ele conversa, entendeu? Então, análises de processos altamente complexos, e como se fosse uma prova que é diferente. O negócio estava indo muito melhor que ser humano, em provas que são tipo a prova para o board, que é como se fosse a prova da OAB dos Estados Unidos. Mas tem provas muito mais complexas, que são, por exemplo, de análises de casos, de coisas que envolvem jurisprudências altamente complexas, discussões. E aí você tem... Está indo melhor. Está indo melhor, entendeu? Que você precisa de julgadores externos para avaliar o raciocínio, porque não tem bem certo ou errado, que o direito tem essa coisa, né? Por isso que o direito é tão rico de sentidos, né? Porque, tem essa nuance aí. Tem essa nuance do que não é bem certo ou errado, é qual que é o melhor argumento. Por isso que o bom argumentador que leva tudo. Entende o ponto? Então, com isso daqui, a gente muda de fase efetivamente, porque você tem a máquina, por assim dizer, batendo os seres humanos nas provas, nas habilidades que são a fina flor do raciocínio. Esse é o ponto. Que aí é usando esse pensamento aí.